É uma alegria estar aqui para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Ótima manhã a todos, muito feliz de poder trazer a boa notícia. E gostaria de falar sobre o alicerce das nossas vidas que traz segurança. Eu acredito que ter esperança, ter segurança, ter alegria e ter amor são fundamentais para uma vida nessa terra, para qualquer ser humano viver tranquilo e feliz. Mas como então podemos ter a segurança de encontrar essas qualidades para as nossas vidas? É possível. Há 25 anos eu tenho estudado e lido a Bíblia e tenho aprendido algo que é capaz de nos trazer essa segurança. Um alicerce inabalável. A palavra de Deus diz em Salmo 19 que ela é perfeita, que ela revigora a alma, que ela traz luz aos nossos corações. A palavra de Deus ela é incrível. Eu sou muito grato, eu amo a palavra de Deus. Nesses 20 anos que eu sou um discípulo, eu tenho aprendido a ser um homem corrigido por sua palavra. Tenho aprendido a ser um homem exortado pelos ensinos de Deus. Um homem que é tocado por sua mensagem de amor. E há um alicerce que é seguro, que é inabalável, que pode nos ajudar. E esse alicerce está na palavra de Deus, dita em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10 e 11. Vamos ler. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que nós baseamos nossas vidas, podemos construir nossas vidas. E ela fala da necessidade de um alicerce. Eu tenho aqui uma imagem para ilustrar o que é um alicerce de uma construção. Podemos ver. E ao longo da nossa vida, nós começamos então a nos sentir seguros ao amadurecermos. E podemos então construir e conquistar coisas. Trabalhar em torno de objetivos que nos alegram, que nos fazem bem, nos sonhos que nós temos nessa vida. Nos formamos depois de estudarmos, alcançamos aquele tão sonhado diploma e nos enchemos de esperança, de que as coisas vão melhorar. E de repente, como estamos vivendo essa realidade hoje, algo pode acontecer em nossa vida, como é a nossa situação hoje do Covid-19. E como é então, diante de nossa estrutura, passarmos por uma situação que tem roubado toda essa segurança, que tem tirado de nós, muitas vezes, esse sentimento de segurança, de alegria, de esperança, por uma situação que jamais imaginaríamos passar. Um alicerce seguro, segundo o que nós lemos em 1 Coríntios 3, é Jesus Cristo. Esse alicerce é inabalável. Nada pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Só Deus pode preencher o vazio do coração do homem. Mas nós temos a liberdade. E nós então podemos assim viver e escolher os caminhos a trilhar. Em meio a tudo isso, sonhamos em ser feliz. E a Bíblia fala em Salmo 119, que como são felizes aqueles que andam no caminho do Senhor, que andam nos seus caminhos irrepreensíveis. Este é o conselho da palavra de Deus, para sermos felizes. O alicerce seguro vem da palavra de Cristo. E eu tenho provado isso nesses últimos 25 anos, conhecendo mais desse amor, dessa graça, desse alicerce inabalável. Interessante o que acontece esse alicerce para que ele chegasse até nós. Deus fez um plano perfeito. E ele usou uma pessoa chamada João Batista
E ele diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como luz, mas ele veio como testemunha da luz. Aqui nós olhamos a concretização da promessa do Antigo Testamento, que haveria um anunciador para poder falar das boas novas de Cristo. Agora é real. Jesus deixou de ser apenas a palavra do Antigo Testamento e se torna vida, e se tornou carne e viveu entre nós. João, há muitas pessoas que têm esse privilégio de ter esse nome. É um dos nomes muito conhecido em nossa geração. E a Bíblia fala que então surge esse homem enviado por Deus. O próprio Deus, a Bíblia diz, o escolhe para anunciar sobre este Cristo, esse alicerce inabalável, insubstituível, que traz segurança para a vida. Ele declara que ele mesmo não era luz, mas que ele veio para trazer a luz para a humanidade. Quem você e eu escolheríamos para poder representar nossas vidas? Quem você e eu escolheríamos para fazer o marketing da nossa vida? É interessante pensar sobre isso, porque a Bíblia fala quem era João, e nós vamos ler sobre isso. E Deus exatamente escolhe esse homem para fazer o marketing, para anunciar sobre a vinda de Jesus. Eu, na minha juventude, eu tive o privilégio, dos meus 19 anos, a ter uma pessoa muito famosa e conhecida na minha geração, de uma banda chamada Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. E eu era apenas um jovem, e todos diziam que eu era muito parecido com ele. E eu trouxe aqui uma foto, onde pode ser visto por vocês. Se vocês tentam descobrir quem sou eu, e quem então é ele. Conseguiram? Talvez ele me escolhesse naquele período para representar ele aqui no Brasil. Mas é interessante que Jesus é representado por João Batista. Alguém impressionante. Esse homem, a Bíblia fala que ele vivia no deserto, que ele se vestia de peles de animais, que ele comia mel silvestre e uma alimentação diferenciada com gafanhotos. E quando João então começa a expressar essa admiração sobre o Rei Jesus que viria, anunciar sobre a grandeza do Filho de Deus que viria para trazer as boas novas e dar esse alicerce seguro para a humanidade, todos ficaram admirados da maneira como ele falava sobre Jesus, porque ele expressava muito amor, muita veneração, muita adoração, levantava a grandeza de Cristo. Então todos esperavam e tinham uma expectativa gigantesca sobre quem seria esse homem então. E um belo dia, Jesus aparece, enquanto João estava lá batizando pessoas. E ele fica admirado e fala, chegou o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E todos então olham para aquela cena, imaginando, uau, como será esse homem? Um guerreiro, um cavaleiro, um porte admirável. Mas para surpresa de todos, Jesus era um formato de um judeu comum, de um homem como todo outro daquela geração, que trabalhou até os seus 30 anos como carpinteiro, que tinha sua pele queimada pelo sol, como todos naquela área quente, a qual viviam. E muitos nem deram tanto crédito, porque ele havia feito um marketing tão fantástico, tinha falado de maneira tão profunda sobre Jesus, e eles tinham uma enorme expectativa. E às vezes somos assim em nossa vida. Nós criamos muitas expectativas, colocamos nossa esperança nas coisas. Eu acredito que você, como eu, para esse ano de 2020, tínhamos muitos e muitos planos para serem realizados. Muitas e muitas coisas nós queríamos realizar, que nós tanto almejamos. Sabe, eu tinha um dos sonhos especiais, minha filha vai fazer 15 anos agora em julho, nós iríamos fazer uma viagem especial,
com toda a família. É bem provável que não vai dar mais certo esse plano. E é difícil muitas vezes quando você e eu temos uma expectativa e ela não é alcançada. Que nem talvez seja por sua falha ou por sua culpa, mas pelas circunstâncias ao nosso redor. Jesus, ele é muito exaltado, porque João o conhecia muito bem. Então agora, ele coloca uma outra percepção aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Ele diz aqui sobre Jesus. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Ele é aquele a que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E é interessante, depois dessa cena, João estava lá, vivendo a maneira qual ele acreditava na sua fé. E quando Jesus chega, ele fica numa expectativa enorme, falando, agora o Cordeiro de Deus chegou, ele vai me batizar, ele vai trazer a esperança, a qual eu tanto preciso. Mas não é bem assim que acontece. Jesus pede para que João o batize. E João não consegue nem compreender, por quê, mestre? Eu esperei tanto esse momento para receber do Senhor. E Jesus fala, deixe ser assim. E é tão difícil muitas vezes para nós como seres humanos. Como eu falei, temos expectativas e sonhos, e somos interrompidos em meio ao caminho, a qual estamos trilhando. E ficamos decepcionados, ficamos frustrados muitas vezes. Talvez pode ter sido esse sentimento de João. Mas ele se submete e faz o que Jesus falou. E é incrível pensar, Jesus em toda a sua grandeza e soberania, se prostra com humildade, deixando um simples mortal o batizar. Esse é o desenho da grandeza do nosso Criador. Assim é o coração de Deus, cheio de amor, cheio de planos, cheio de expectativas. Houve um outro momento também, que Jesus estava com os discípulos em João 13, estava lavando os pés deles, servindo-os. E quando chega em Pedro, ele fala, Pedro, eu preciso lavar os seus pés. E Pedro, não, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus então fala, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E ele fala, não, então me dá um banho logo. E nós somos assim. Lutamos muitas vezes para fazer a vontade de Deus da maneira qual Ele quer. Não confiamos muitas vezes na soberania dEle, no seu plano. E queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, do nosso achismo, das nossas maneiras. E esses discípulos eram pessoas comuns, como eu e você. Esse era o anúncio de João sobre Jesus Todo-Poderoso, a esperança da humanidade. Jesus era muito exaltado por João, e ele fala com tanto ânimo sobre esse Cristo, sobre esse esplendor. Era um homem convicto, que o amava demais, que depois disso passa longos anos ali ao seu lado. E o que acontece com João? Em um outro momento da vida dele, ele passa por uma situação difícil, como podemos relatar agora em Mateus capítulo 11. E olha o que acontece com ele. Mateus capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim: quando João acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Talvez nesse momento, como João estava ali, preso, ele estava no isolamento,
longe de toda a realidade que estava acontecendo com os discípulos. Houve um sentimento de insegurança em João, a ponto de ele pedir para os discípulos irem até Jesus e perguntar se era ele mesmo o Messias, se era ele mesmo a qual eles deveriam esperar. Mas espera lá, esse é o mesmo João que estava há pouco falando da grandeza de Jesus, falando do amor de Jesus, e agora ele estava inseguro. Sabe, nós somos assim quando passamos por sofrimento. Talvez João estava sofrendo, como eu falei, criando uma expectativa de que talvez Jesus deveria ir até ele, abrir aquela cela de maneira tão espantosa e milagrosa, e o retirar dali, porque há poucos dias ele ia ser morto, João. E ele talvez ficou nessa esperança, mas não aconteceu o que ele esperava. E a resposta de Jesus para ele era: olha, o reino está avançando, as boas notícias estão sendo espalhadas às pessoas ao seu redor, as pessoas estão sendo curadas por mim, o meu amor está se espalhando, João. E ele talvez fique ali, esperando o que ia acontecer com sua própria vida apenas. Talvez para mim e para você hoje, nesse isolamento social que estamos vivendo, nesse momento que tudo parece tão incerto para o futuro, como ter então essa segurança, essa esperança, essa alegria, esse amor em nossas vidas inabaláveis que vem de Cristo? Nós precisamos confiar profundamente de que Deus está no controle e que os planos de Cristo são infalíveis e vão continuar independentes das circunstâncias que estão ao nosso redor, porque essa é a vontade de Deus. Por algum motivo, Deus permitiu tudo estar acontecendo no planeta. Mas nós podemos aproveitar desse momento, como temos falado e temos ouvido, para estar mais com as nossas famílias. Todos nós sempre falamos, não tenho mais tempo para nada, a vida está tão corrida, estudar, trabalhar, dormir pouco, gastar todo o nosso tempo e condições para irmos e virmos essa grande metrópole a qual vivemos. Mas hoje temos muito tempo de sobra, para poder abraçar mais nossos filhos, passar mais tempo com a esposa, passar mais tempo com algumas famílias que nós talvez não falaríamos a tempo. Talvez seja difícil ainda, porque temos que usar a tecnologia, não podemos também estar fisicamente agora. Mas podemos aproveitar para aumentar o nosso amor em nosso lar. Sabe, Deus sempre trabalha para o nosso bem, em todas as circunstâncias, mesmo quando nós não entendemos. E João estava passando por esse momento, sofrendo. E quando nós sofremos, a dúvida, quando passamos por dificuldades, muitas vezes nossa fé se abala. Sabe, nós da Igreja de Cristo aqui em São Paulo, tivemos esse desafio enorme em 2003, quando tudo aconteceu aqui no Brasil e no mundo. Quando fomos disciplinados a aprender a voltar mais para Deus. Deus sempre está trabalhando para o nosso bem, sempre para trazer esperança. Talvez você que esteja assistindo a essa aula, essa pregação, talvez não tenha essa intimidade que eu estou falando, esse amor pela Bíblia. Onde você tem encontrado segurança para viver? Onde você busca hoje a sua alegria? Da onde vem o amor que preenche seu coração? Da onde vem a esperança para a sua vida? Eu quero animar você a aproveitar desse tempo, para que você possa buscar mais desse amor, buscar mais dessa esperança que Cristo é, através da sua palavra. Sabe, é interessante que quando João passa por esses momentos, parece que nada de bom vai acontecer mais, que nada vai ter esperança. E talvez nós olhemos hoje a situação e as notícias, parece estar tão difícil ter esperança de que o mundo vai voltar a ser o mundo no qual nós vivemos e vivíamos antes dessa situação de pandemia. Mas nós, de modo especial da Igreja de Cristo, somente aqui da região leste, temos tido um ano muito abençoado por Deus. Nosso sonho de ter esse local, Deus nos abençoou. Foi ótimo, todas as conquistas e todas as coisas que aconteceram. Mas o mais especial que tem sido visto por todos nós, que eu quero trazer a lembrança, desde janeiro, o que Deus tem feito. João foi batizado em janeiro, aqui na igreja, esposo da Patrícia. Podemos
ver essa imagem. Depois dele, também, Lucinaldo e Edilma foram batizados em fevereiro. Gerson e Jéssica voltaram ao convívio em março. E logo em seguida, nesse período, depois de março e abril, tudo continuou nessa situação que nós estamos hoje. Começou a situação que estamos hoje. Começou o isolamento. E nós ficamos apreensivos sem saber como ia ser o futuro, o que iria acontecer. Mas graças à bondade de Deus, nós temos uma geração cheia de tecnologia. Então começamos a usar a tecnologia para nos aproximar das pessoas, mesmo na distância física. E também continuamos a estudar a Bíblia com pessoas dessa forma. E Deus, na sua bondade, permite que o Antônio, amigo do Cláudio, lá da Bombas Ipirangas, seja batizado em meio a toda essa situação. Ficamos perplexos, porque falamos, uau, Deus continua fazendo grandes coisas. As boas notícias, como Jesus falou para João, mesmo naquela situação a qual ele estava, continuava a se espalhar. O amor não estava preso a uma circunstância externa. E assim pode ser para nós também. E logo em seguida também, um amigo, Eliel, sobrinho da Miriam, um espanhol, também foi batizado. E é incrível pensar no poder da palavra, o quanto Eliel tem mudado sua vida, se tornado um homem de Deus, um homem feliz, andado leve, sonhado em avançar o reino de Deus. E já tem vivido a vida cristã. E logo em seguida pedi a ajuda dele para a gente poder também estudar com mais um outro homem, o Bruno, um jovem, que também foi batizado agora em maio. E também nesse mesmo dia, Isabela, filha do Márcio e Suzana, também foi batizada esse dia. E também, algo incrível aconteceu semana passada. A Thaís, amiga da Gladys, foi batizada. E nesse domingo, algo muito especial também aconteceu. A Renata foi batizada, que é amiga da Ana Paula da região oeste, que vai estar conosco aqui no leste. Sabe, Deus continua fazendo grandes coisas. Deus continua salvando almas. Deus continua usando o poder da sua palavra para espalhar esse amor, levar esse alicerce seguro, inabalável, que traz esperança, que traz alegria, que traz segurança, que ensina amor. Sabe de onde vem tudo isso? Da palavra de Deus. Qualquer situação difícil, sem dúvida, como eu falei, nos abala. Mas sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 13:8? Sobre quem é esse Deus a quem nós servimos? Ele fala, Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus, Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe, ele não está preso a uma circunstância temporal, ou uma situação a qual nós, como seres humanos, ficamos limitados. O poder e o amor de Deus não está preso sobre isso. Ele continua sendo o mesmo desejo de salvar as pessoas, de dar esperança para as famílias, de construir os lares, de levar as pessoas para o céu. Continua sendo igual ao que sempre ele sonhou. O desenho dessa perfeição continua vivo. E para mim e para você hoje, nos resta uma situação. E é o que gostaria de terminar agora, lendo essa escritura e encorajando nossos corações. Como diz em Mateus capítulo 7, que diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24, até o 28, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Mesmo em meio à situação da pandemia do Covid, talvez não encontremos a cura, não sabemos o que vai acontecer. Talvez eu possa vir a morrer,
Talvez alguns dos nossos familiares possam passar por esses dias difíceis também e tenham que enfrentar a morte. Sem dúvida vai ser um tempo muito difícil, mas nós não temos segurança sobre o futuro. Mas há uma promessa aqui de Jesus. E Ele fala que a tempestade chega para todos. E como nas aulas que aprendemos sobre Abacuque, uma coisa que nos encorajou muito na visão de Abacuque foi que ele aprendeu a olhar na percepção de Deus. E ficou seguro, independente se ia ter colheita, se ia dar certo, se ia ter o que ele esperava. E Jesus, da mesma forma, veio trazer essa mesma segurança para nós. Que independente do que eu e você passarmos, se nós estivermos alicerçados, como ele fala aqui, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, praticando, seremos consultores sensatos, que estamos ancorados nesse alicerce inabalável que é Jesus. Mas nós somos livres para escolher. E esse é meu desejo, que cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem, possamos nos apaixonar mais pela palavra de Deus, possamos obedecer mais o que a Bíblia ensina, possamos conhecer mais esse alicerce inabalável que é Jesus, e ter uma vida transformada, cheia de esperança, de amor, de segurança, e uma vida repleta de felicidade, que somente Deus é capaz de nos proporcionar. Que isso nos ajude a tomar muitas decisões ao longo dos nossos dias que estão por vir, e que nós continuemos a orar. Como eu penso, João ele orou na situação que ele estava, e não teve talvez uma resposta a qual ele queria, de ser libertado. E nós podemos falar, puxa Deus, a gente tem orado tanto, eu tenho jejuado, temos clamado para que o Senhor traga uma cura e traga uma solução, e parece que as coisas a cada dia estão piorando segundo as notícias, cada vez mais difícil. Então onde nós vamos estruturar a nossa segurança? Onde vai ser a nossa alegria? Deve vir de Deus, porque Ele fala que esse é o único alicerce seguro em meio à tempestade. No exemplo aqui Jesus cita, as tempestades foram iguais, a diferença é que um havia alicerçado na rocha e o outro na areia. Aonde está hoje a nossa estrutura? E ele fala que a nossa estrutura na rocha é quando ouvimos a palavra de Deus, nos quebrantamos e obedecemos. Essa é a melhor segurança para termos uma vida completa e feliz. Que isso seja o nosso direcionar para esses dias que estão por vir e para cada dia da nossa vida. Amo vocês, muito obrigado. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por saber que o Senhor ama esse mundo e o Senhor quer ajudar cada um de nós, Deus. Um dia estar com o Senhor aí no céu. Pai, tem sido difícil e tem dado medo muitas vezes as notícias e a realidade das situações. Mas o Senhor é um Deus bondoso e soberano. E nós somos simples mortais, Pai, pecadores frágeis. Sabemos que essa vida aqui na terra é passageira, mas queremos andar seguros e confiantes no Senhor. Queremos estar alicerçados nesse alicerce inabalável que é Jesus. E ter a esperança de poder viver a eternidade ao seu lado, Pai. Eu continuo orando, Pai, para que o Senhor traga cura para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Mas que seja feita na sua vontade, da maneira que o Senhor achar melhor, Pai. Queremos confiar sempre no Senhor e viver tranquilos por andar ao seu lado. Te amamos e oramos tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, amém.